Boa noite, irmãos. Mais uma vez estamos de volta na nossa escola bíblica semanal. Hoje estaremos iniciando mais um novo tema para nossos estudos posteriores, falando mais precisamente sobre a Igreja de Jesus Cristo, né, e aquilo que as Escrituras Sagradas trazem como base para nós compreendermos essa igreja. Hoje, na introdução, nós vamos estar mais atento aos textos bíblicos, tendo como tema descrições bíblicas da igreja. Aquilo que a própria Bíblia, aquilo que a própria Escritura traz como descrição para nós entendermos a igreja de Jesus Cristo. Pergunta para nós hoje, para iniciarmos esse tema, seria: conhecemos a igreja de Jesus Cristo? Como ela foi idealizada, como que ela foi projetada, como que ela foi nascida? De fato, nós temos um conhecimento disso, não à luz de teorias eclesiásticas, mas à luz da própria Escritura bíblica. É isso que nós queremos deixar os textos falarem conosco nesta noite. Lembremos que quando Jesus conversou com os seus discípulos e perguntou para os seus discípulos, isso está registrado lá em Mateus, ele pergunta para os seus discípulos, no capítulo 16 de Mateus, o que falam de mim, o que pensam de mim, cada um vai dando uma opinião daquilo que o povo olhava e entendia Jesus. Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus traz para Pedro uma resposta, mas nessa resposta Jesus então fala o quê? Sobre a sua igreja. Diz assim o texto, para nós recordarmos: indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas o meu Pai que está no céu. O termo Bar-Jonas, filho de Jonas, porque naquela época não havia sobrenome. Vamos entender isso. O sobrenome era o nome do seu próprio pai. Continuando o texto. Aí sim, também eu lhe digo que você é Pedro, você é pedrinha, e sobre esta pedra ou sobre esta rocha, Jesus Cristo falando sobre si, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ou as portas da morte não prevalecerão contra ela. A igreja está edificada então na pedra ou na rocha, que é Cristo Jesus. Isso diz o texto para nós. Mas qual é a ideia, ou qual é a essência da igreja de Cristo então? As Escrituras são para nós ricas em termos que descrevem a igreja de Jesus Cristo. E entre os termos que descrevem, um que é muito comum e que nós conhecemos, e é bem conhecido nas Escrituras Sagradas também, é o termo corpo de Cristo. A igreja é o corpo espiritual no qual Cristo é a cabeça, porque a igreja é dele, conforme nós vimos ele mesmo falando lá para Pedro naquele momento. E nós podemos ver isso em alguns textos como corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, verso 20 a 23. Deus revelou a força do seu grande poder, ressuscitando a Cristo dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todos os principados e poder e potestades e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas, aqui vem o texto, o constituiu como cabeça da igreja. Quem é o cabeça da igreja? Cristo Jesus,
que é o seu corpo. A igreja é o seu corpo, o cabeça é Cristo, né? Ou seja, a igreja vive aquilo que o cabeça, né, traz para ela viver, e não ao contrário. O corpo dita ao cabeça como deve ser a vida cristã. Não é isso a igreja de Jesus Cristo, segundo diz o texto aqui, né? O cabeça da igreja é Cristo, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Esse texto já traz para nós uma questão interessante ao nós olharmos mais uma vez aí, que Deus, o Pai, constituiu Jesus Cristo como o cabeça da igreja. Por quê? Porque a igreja é dele. Sobre a minha pessoa, sobre esta pedra, sobre esta rocha, Jesus Cristo falando de si e não de Pedro, né, é que a igreja seria constituída, né? E Efésios vai dizer isso. Efésios está falando que a cabeça da igreja é Cristo. Não tem ninguém mais que possa estar acima de Cristo, e ninguém pode dar o comando fora de Cristo na vida da sua igreja. Por quê? O corpo não manda na cabeça, mas a cabeça é que manda no corpo, nesse sentido. Há uma passagem também, há uma passagem maravilhosa que está em Colossenses capítulo 1, verso 15 a 20, quando Colossenses fala da criação de todas as coisas, que Jesus está na criação, também criando sobre todas as coisas. Ele é o primogênito de toda a criação, né, por onde todas as coisas foram criadas, né, nada foi criado fora dele também, né. No verso 18, né, o texto diz assim, de Colossenses 1, e ele é a cabeça do corpo da igreja. Quem é a cabeça do corpo? Jesus Cristo, né? Ele é o cabeça da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, né? Tudo deve estar o quê? De acordo com o seu querer, de acordo com a sua vontade. Não tem como uma igreja, por mais que ela seja denominacional, mesmo que nós falamos em eclesia no sentido denominação, instituição, ela não pode ditar regras para Cristo. É Cristo, o cabeça, que dita a regra para a igreja, que é o seu corpo. É isso que nós vamos ver, né, nos próximos encontros que nós tivermos. Mais adiante ainda, esse texto, né, vai falar da igreja novamente descrita dessa forma. Aqui está falando de Jesus Cristo como cabeça dela. Mas se a gente for para o verso de número 24, né, o mesmo texto está dizendo: regozijo-me agora no que padeço por vós, Paulo falando, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. É isso que diz o texto da palavra de Deus para nós. Nessa íntima conexão, né, que nós temos aqui no texto, né, que traz a ideia, né, expressa dessa figura do corpo que é Cristo, a igreja também é comparada nessa mesma ideia de corpo de Cristo, aquilo que João capítulo 15 vem falar para nós, Jesus se manifestando como a videira verdadeira. Nós conhecemos bem isso. A igreja também é comparada o quê? Tendo Cristo como a videira verdadeira, e a igreja, né, feita dos seus ramos, né, que estão o quê? Ligados, né, a esse tronco, a essa videira. Né? E o texto diz: eu sou a videira verdadeira, Jesus falando, e meu pai é o lavrador. Toda vara, né, ou todo ramo que em mim não dá fruto, atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós, como a vara em si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira. Esse é o sentido do corpo. Né? A igreja, como corpo de Cristo, ela precisa estar ligada a Cristo. Né? Ela precisa estar unida a Cristo, né? Para ela poder então dar o fruto que lhe é devido. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Próprio Cristo falando, olha o que ele diz: eu sou a videira, vós as varas, ou vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Essa outra comparação que as Escrituras trazem então sobre a igreja constituída por Cristo Jesus.
Para descrever a igreja de todas as eras, de todos os tempos, o apóstolo Paulo também emprega a figura de oliveira e de ramo, não muito diferente dessa expressão que Jesus está trazendo aqui, mas para dizer o quê? Dos judeus e dos gentios enxertados, né? De ambos, né? O Velho Testamento e o Novo Testamento, o povo de Deus agora, né? Numa única visão, né? De igreja de Cristo Jesus, né? Não tem dois povos sobre a face da terra. A partir de Cristo trazendo a sua igreja, edificando a sua igreja, há um só povo na presença de Deus na face da terra. Romanos capítulo 11. Quando fala isso, da oliveira e dos ramos, verso 16 a 24, e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos serão. Se porém alguns dos ramos foram quebrados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles, e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Mas, se você se gloriar, lembre-se, não é você que sustenta a raiz, mas a raiz que sustenta você. Quem sustenta a igreja? Cristo. Não é você que sustenta a igreja. Vamos parar para pensar um pouco nisso. Sem Cristo essa igreja não caminha. Sem Cristo essa igreja perece. Quem dá sustento à igreja é o próprio Cristo, não é o homem. O homem está ligado a Cristo para que ele possa produzir. Se você não é você que sustenta a raiz. Tem pessoas que acham que sem elas a igreja não caminha. Não é isso que diz as Escrituras Sagradas. A igreja não caminha se não tiver Cristo sustentando essa igreja. Mas se tiver Cristo sustentando essa igreja pode passar por tempestades, mas ela permanece firme. Porque é a raiz que sustenta essa igreja. É Cristo quem sustenta essa igreja. Então você dirá, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade. Mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Está falando aqui sobre os dois povos, judeu e gentio. O judeu, que foi chamado de forma natural para estar na presença de Deus, não o quis, Deus assim o quebrou nesse sentido e enxertou os gentios nessa mesma proporção para estarem na presença de Deus. Considere, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom, isso é lógico e todo mundo sabe. Deus é severo, isso é lógico e alguns tentam encobrir. Não é dessa forma. Considere, pois, isso à luz do que é a igreja de Cristo. A bondade e a severidade estão em Deus. Por quê? Para com os que caíram, severidade. Mas para com você, a bondade de Deus. Desde que, e aí é uma questão, a bondade está em você desde que você permaneça nessa bondade. Não vamos esquecer disso. Desigrejado, tem que prestar um pouquinho nesse texto. Esse texto aqui fala de unidade dentro do corpo de Cristo. Se você está fora do corpo de Cristo, ou se você deixou o corpo de Cristo, porque você queria ser o cabeça dentro desse corpo, porque você queria comandar esse corpo, e você não conseguiu comandar, e você deixou, pensa na severidade de Deus. Porque a bondade de Deus está só naquele que permanece no corpo de Cristo. É isso que traz o texto para nós. E precisamos entender. E ele continua dizendo, Romanos, do contrário, também você será cortado. Se você não permanecer, você vai ser cortado também. Por isso não vamos brincar aí, ficar como macaco pulando de galho em galho. Quem pula de galho em galho é macaco. Quem está ligado à igreja, que é o corpo de Cristo, mesmo com todas as tempestades que vêm, ele permanece por quê? Porque ele tem Cristo como cabeça sobre a sua vida e vê Cristo como cabeça sobre a sua igreja, e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Mas se pensa ao contrário, do contrário você também será cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Aqui falando novamente sobre
os judeus. Eles podem voltar a ser enxertados novamente se eles não permanecerem na incredulidade, né? Ou não ficarem duvidando do que é a igreja de Cristo, né? no quesito bíblico. Pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se você foi cortado daquele que por natureza era uma oliveira brava, e contra a natureza foi enxertado numa oliveira boa, quanto mais esses que são ramos naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Né? Ou seja, o texto está falando da realidade da igreja, e dessa igreja então o quê? Composta agora tanto daqueles naturais do Velho Testamento que foram quebrados, mas também uns foram enxertados, quanto do Novo Testamento os gentios que foram enxertados, ambos em Cristo Jesus, por reconhecerem Cristo como cabeça da igreja e se submeterem o quê? A Cristo na sua vida, no comando da sua vida como verdadeiro Senhor na igreja. Paulo, ainda continuando a escrever, depois que ele escreve isso aos romanos, ele vai escrever uma carta aos irmãos em Corinto, e ele diz que a igreja só é igreja se viver nessa unidade do corpo, porque o corpo precisa ser unido, não há corpo que possa viver separado, sozinho. Ele precisa estar unido. Não há desigrejado que tenha Cristo como cabeça sobre sua vida, porque ele já está indo contra a própria palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, falando sobre o corpo de Cristo que requer unidade, Paulo escreve o que? Diz ele assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos são um só corpo. A igreja é uma. Um só corpo. Assim é Cristo também. Cristo é o quê? O cabeça dessa igreja que vive em unidade. Pois todos nós fomos batizados, todos nós que pertencemos a essa igreja, fomos batizados em um Espírito, um só Espírito, formando um só corpo, nos tornamos igreja juntos, não tem como ser igreja separado. Por isso ele diz, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, todos temos bebido de um Espírito. Né? Quando ele fala quer judeus, gregos, servos, livres, ele está voltando àquela expressão lá do texto anterior. Né? Todos nós fomos enxertados em Cristo, em um só Espírito, para vivermos uma unidade. Se a igreja não vive uma unidade, ela não tem Cristo como seu cabeça também. Outro quesito que biblicamente traduz-se nesse texto. O texto fala por ele só. De um ponto de vista levemente diferente ainda, Paulo vai falar que a igreja também é o quê? É chamada de cidade de Deus porque ela é composta de um povo, um povo santo sobre a face da terra. A Nova Jerusalém, o Monte Sião e o Templo de Deus. Vamos ver esses textos? Primeiro, Paulo escrevendo em 1 Coríntios capítulo 3, ele vai falar então sobre a cidade de Deus, Nova Jerusalém, Monte Sião e Templo de Deus. 1 Coríntios 3, não sabeis vós que sois o templo de Deus? Quem é o templo? As quatro paredes de um edifício? Ou você, se tiver Cristo como cabeça sobre a sua vida, e se você estiver unido a essa igreja que é o corpo de Cristo formado de vários membros. O corpo somos nós, o templo de Deus. Nós somos o templo de Deus. E que o Espírito de Deus habita em vós. O Espírito de Deus habita onde? Em nós. Por isso que eu gosto sempre de dizer que o culto a Deus, para aqueles que vão ao templo físico, ele não pode dizer que cheguei ao templo, agora sim eu estou na presença de Deus e na presença do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, ele não vai estar esperando-nos naquele momento, naquele lugar, mas ele vai estar caminhando conosco até estarmos ali em unidade como uma congregação na presença do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque nós somos o templo de Deus, aonde o Espírito de Deus habita em nós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Falando templo, pessoa. Como que nós destruímos o templo, pessoa? Deixando de ser igreja.
É nós que vamos ser igreja. Se nós deixamos as qualificações de igreja, nós destruímos esse templo. E Deus vai fazer o quê? Deus vai destruir. Por quê? Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Vida santa, meus queridos, não é em quatro paredes de um templo, espaço físico. Vida santa é ser templo em todo lugar, em todas as situações, em qualquer atitude da nossa vida. Nós precisamos ser santos, porque o templo de Deus é santo, diz o texto. Continua Paulo escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 16 a 18, ele diz: e que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Existe algum consenso? Podemos ter uma forma ecumênica de vida? Se somos templos, nós não podemos estar entre aquilo que é ídolo na presença de Deus. Ídolo não somente imagem, ídolo tem todas as questões sobre si. O dinheiro pode ser um ídolo na nossa vida e tantas outras coisas. O nosso pensar, podemos produzir ídolos sobre nós. Que consenso tem o templo de Deus com o ídolo? Nenhum, porque os dois não podem caminhar juntos. Porque vós sois templo de Deus vivente. Se você é templo do Deus vivente, Ele vive em você. E Ele não faz o quê? Ele não dá a sua glória a outro. Ele não vai estar fazendo o quê? Dando parte da sua glória a outro. Ele vive em você. Como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Pelo que sai do meio deles. Quer ser igreja? Seja igreja. Aonde não é igreja não é o seu lugar. Sai do meio deles. E apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Olha só, você quer estar na glória com Cristo? Quer estar diante do Pai? Tem essas conotações de igreja na sua vida para você viver isso. Às vezes fala que nós precisamos ser politicamente corretos. Esse texto não é politicamente correto, esse texto é radical. A igreja de Cristo é radical. Precisamos entender isso e viver isso também como igreja, se nós queremos viver templo santo que somos na presença de Deus. É o que diz isso. Quem está falando isso? Sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada do que é imundo, e eu vos recebereis, e eu serei para vós o quê? Pai. Só assim Deus é Pai. Esse negócio que Deus é Pai de todos, nós temos que também observar o texto da palavra de Deus. Deus é Pai, sim, daqueles que vivem de fato a sua vontade. E vós sereis para mim filhos e filhas, se nós vivemos também de acordo com a vontade de Deus. Quem diz? Diz o Senhor Todo-Poderoso. Não foi Paulo que disse, foi Deus quem o disse. Outro texto que está lá no escritor de Hebreus, que não podemos dizer que foi Paulo, Hebreus capítulo 12, verso 22 e 23, falando agora a igreja como o monte de Sião. Mas chegastes ao monte de Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Tudo isso aqui engloba a igreja. E há muitos de milhares de anjos, a universal assembleia e igreja dos primogênitos. Quem é essa igreja que é o monte do Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial? É aquela igreja no céu. Há uma igreja na terra imperfeita, há uma igreja perfeita no céu. Tem pessoas que querem procurar a igreja perfeita na terra para viver. Melhor que peça para Deus o levar para o céu, se você estiver nele, é claro, porque senão não vai resolver. Aí sim você vai para uma igreja perfeita, porque é isso que diz o texto. A igreja, a assembleia, a universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus. E a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Essa igreja perfeita que vamos ter lá no céu. Gálatas capítulo 4 ainda, verso 26. Mas a Jerusalém, falando sobre a igreja novamente. A igreja é a Jerusalém. Ela é da onde? Ela é de cima e ela é livre, a qual é a mãe de todos nós aqui na terra. Há uma igreja no céu. Dos redimidos, que estiveram fiéis até a morte aqui na terra e estão agora vivendo a Jerusalém celeste. Essa igreja é perfeita.
né? Essa igreja a qual nós queremos estar se nós vivermos a igreja de Cristo aqui na terra. Como igreja, irmãos, os cristãos são chamados também do que? Além de todos esses títulos, os cristãos também são chamados família de Deus. A igreja é a família de Deus. Temos família sanguínea, com certeza, né? Mas nós não podemos esquecer que nós estamos agora também inseridos na família de Deus quando nós nos tornamos igrejas. Isso diz Efésios capítulo 2, 19. Assim vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Concidadãos dos santos e membros da família de Deus, né? Há algumas pessoas dentro do contexto eclesiástico que faz outros de estrangeiros e peregrinos, que não os colocam em sintonia, né, no corpo de Cristo, ou seja, eles estão ali, mas eles não pertencem a nós, né, eles têm um tempo conosco, mas nós somos diferentes, nós ficamos... É uma coisa assim meio estranho quando nós falamos da igreja como família de Deus. Como família de Deus nós estamos sempre diante do povo de Deus, a qual nós somos, né, e temos que nos sentir dessa forma também na presença de Deus. Ela é família de Deus, é outro requisito de Jesus Cristo para a igreja. A igreja também é o que? A família da fé. É a família de Deus que vive uma só fé, né? Essa fé salvadora que nós temos. Gálatas 6,10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé, né? Há quem gosta de ajudar mais os de fora do que os de dentro, né? Porque veem os de fora como o quê? Como algo que você possa projetar-se socialmente. Isso não é ser igreja de Cristo e nunca ser cristão, né? O cristão, ele vive sim, ele, enquanto tiver oportunidade, ele tem que fazer o bem a todos, mas ele não pode jamais negligenciar aos da sua casa. Quem é os da sua casa? A família da fé, que é a igreja. A igreja é a família da fé. Nós temos que entender isso. Quando nós usamos os nossos recursos financeiros, em primeiro lugar temos que fazer o quê? Olhar para a família da fé, para a igreja. É dessa forma que nós vivemos a igreja de Cristo Jesus. Da outra forma nós vivemos uma religiosidade superficial e tão somente bem vista na sociedade, né? Isso não é ser igreja de Cristo. A igreja de Cristo também é comparada ao quê? A um edifício. E lembra que edifício aí ele é feito de tijolos uns sobre outros, com a argamassa sobre si para mantê-los grudados. Efésios capítulo 2, verso 20 a 22, edificados, sendo construídos sobre o fundamento de quem? Dos apóstolos. Qual é o fundamento dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos, né? A doutrina que às vezes nós não queremos viver, não somos edificados se nós não vivermos. E dos profetas, é difícil ouvir os profetas, nós estamos vendo isso nas quintas-feiras, né? Como é difícil, né? A mensagem profética para o dia de hoje, parece que ela não é bem querida em meio a situações que a própria igreja quer viver sobre si. Mas queremos ser um edifício, temos que ser fundamentados sobre os apóstolos e sobre os profetas. De quem? De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Tudo está em Cristo, diz o texto da palavra de Deus. E ele continua, no qual todo o edifício, igreja, bem ajustado doutrinalmente, ajustado na palavra de Deus, cresce para templo santo do Senhor. Esse é o templo do Senhor verdadeiro, no qual também vós, juntamente ou em unidade, sendo um só corpo, sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Só assim o Espírito Santo de Deus realmente está presente na vida da igreja. Precisa desses requisitos básicos também para de fato vivermos a ação do Espírito Santo na vida da igreja. O que eu queria trazer são só esses textos hoje para nós entendermos à luz das Escrituras e nas próximas semanas sobre essa questão de que somos igreja, porque essa igreja foi edificada por Cristo. Ele edificou a sua igreja, a minha igreja, né? A igreja
de Cristo, não uma igreja placa, não uma igreja denominacional, mas a igreja que tem todos esses requisitos desses textos, que é bom nós voltarmos depois a esse vídeo e ver todos esses textos de novo, porque é os textos que falam, não é este que está diante de vós que fala, né, mas os textos da palavra de Deus. Se o Espírito Santo tocar no nosso coração, nós vamos entender. Agora, se o nosso coração for duro, com certeza esses textos vão ser somente letra. E a letra vai continuar matando a nossa vida. Precisamos do Espírito Santo dentro desse quesito das verdades das Escrituras Sagradas para nos dar vida. Todas essas características, então, escriturísticas, bíblica, tão somente bíblica, mostram o que é a igreja em que de fato nós devemos viver e estar. Nós somos chamados, meus queridos, a uma autoanálise nesta hora e ver como nós estamos e como nós somos a igreja de Cristo à luz desses textos da palavra de Deus. Espero que possamos fazer isso de forma bem tranquila na presença do Senhor. Semana que vem nós continuaremos vendo algo sobre esta igreja que tem característica bíblica sobre si. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida, que Deus junto nos fortaleça e nós venhamos a crescer cada vez mais, entendendo os propósitos de Deus em nós como igreja de Cristo aqui na face da terra e vivendo o Senhor absoluto sobre nós, que é Cristo Jesus. Um abraço desse irmão em Cristo, que tenha uma boa noite, amanhã dia do Senhor, que você possa descansar também no Senhor nesse dia, e às 19 horas, para aqueles que não vão estar no templo, nós estaremos aqui no nosso momento de culto a Deus, e para aqueles que vão estar no templo também, de forma responsável também, nesse mesmo culto a Deus, e juntos sermos a igreja de Cristo que precisamos ser. Deus assim abençoe as nossas vidas, e em Cristo Jesus, o Senhor da igreja.